Legal, gente. Está comigo, né? Ok. Vamos lá, pessoal. É um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Luiz Teodoro, trabalho aqui na Bosch, né? Vamos estar fazendo essa apresentação para vocês, como que são as nossas plataformas, infraestrutura e serviços. Acho que é bem legal para vocês terem uma ideia do que você pode estar aplicando e quais ferramentas você pode estar usando em plataformas dentro da sua estrutura de estudo na faculdade e se interessar, temos vagas para estar trabalhando com isso, né? Só entra lá, como a própria Júlia falou, lá no Bosch Carreiras tem algumas vagas, não tem só vaga de estágio, tá? Tem vagas para todos os segmentos. Logo, logo vai entrar uma vaga para estar trabalhando aqui na minha área, né? A ideia, igual a Júlia falou, é contratar para estar começando no início de janeiro conosco, né? E também temos vagas para quem é desenvolvedor experiente, né? Enfim, sabe que tem bastante pessoa que já tem experiência, está trabalhando na área e tem bastante curiosidade como que funcionam essas estruturas dentro aqui de uma empresa do tamanho nosso, né? Bom, fazer uma apresentação, então uma apresentação minha, né? Eu sou homem branco, cabelo castanho curto, tenho uma barba longa, não sou alto, sou baixinho, um pouquinho forte, gordinho, né? Eu comecei a carreira mais ou menos uns 20 anos atrás na área de TI, né? Basicamente foi lá no início do bug do milênio, em 1998, eu tinha 14 anos. Sempre gostei de fuçar, acho que muitas pessoas começam nessa área de TI porque querem estar descobrindo como funcionam as coisas, né? Então, ver o computador ali e saber o que tem por trás para aquilo aparecer daquele jeito. Então, eu sempre tive essa curiosidade e comecei a trabalhar com isso com 14 anos. Amava desenvolver software e sempre fui estudioso nisso. Então, comprava livros e livros e é uma coisa muito bacana, tá? Hoje eu sou coordenador de desenvolvimento de software aqui na Bosch, em Curitiba, tá? Minha formação é análise de sistemas, tá? Fiz pós-graduação em engenharia de software e MBA em liderança de inovação e gestão 4.0, tá? Eu já tive alguns papéis ao longo da minha carreira, como desenvolvedor, arquiteto de soluções, arquiteto de software. Atualmente eu trabalho como coordenador de desenvolvimento, mas já fui focado em DevOps e agilista. Acho que o ágil aí todo mundo ouve falar e é uma coisa na área de software muito comum. E ele, bem dizendo, mudou o jeito de que fazemos para construir software hoje, tá? E muitas empresas acabam levando isso para outras áreas, não só software, para projeto de construção de carro, montagem, enfim, N segmentos, que não só software, porque a metodologia é muito boa. E o jeito das pessoas interagirem, ela traz muita maturidade para os processos, o jeito de construir as coisas, né? Principais skills, meu, agilidade, automação de código e serviço de TI, low code e RPA, tá? Sou especialista em Microsoft Azure e AWS, tá? Tem algumas certificações, Microsoft, certificações de Agile, Safe. E na Bosch eu tenho 6 anos de história, né? Atualmente estou coordenando o time de desenvolvimento aqui em Curitiba. E temos vagas para esses times, tá? Aqui está meu LinkedIn, meu Instagram. Para quem quiser entrar, fique à vontade. Vou passar a palavra para o Marcelo, que é nosso parceiro aqui, colega de trabalho, para ele poder se apresentar um pouco. Legal, Luiz, obrigado. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui do programa dos embaixadores. Vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou homem, branco, moreno claro, cabelos castanhos, tenho barba, estou vestindo uma camiseta preta e com uma tela do fundo aí do programa dos embaixadores Work Like a Bosch. Como o Luiz disse, meu nome é Marcelo Pacheco, eu trabalho na área de TI há 22 anos, eu sou engenheiro de software sênior aqui na Bosch. Minha formação é análise de sistemas, tenho pós-graduação em web e Java, e também um MBA em gestão estratégica na área de TI. Os papéis que eu exerço normalmente dentro da Bosch vão variar de acordo com o projeto que eu estou atuando, né? Mas eu posso navegar aí entre os papéis de arquiteto de soluções, arquiteto de software, arquiteto de cloud, tech lead, que é um dos meus favoritos aí, e desenvolvedor back-end. Eu ainda gosto de programar e programo bastante.
Os meus principais skills, né, são a arquitetura de microserviços, né, e a arquitetura orientada a eventos, metodologias de desenvolvimento das mais variadas, codificação e também atuo bastante com desenvolvimento de testes unitários. Do ponto de vista de cloud, a Microsoft Azure é a que eu tenho mais experiência e também eu tenho experiência com a Cloud Foundry. Okay? As linguagens de programação que eu tenho mais experiência, na verdade, Java é o que eu tenho uma larga experiência de muitos anos. De alguns anos para cá, eu tenho atuado bastante com Python, né, em projetos de indústria 4.0, onde eu estou atuando no momento. Tenho 4 anos de história na Bosch. Atualmente eu contribuo com projetos do Centro de Inteligência Artificial da Bosch nos Estados Unidos, né? E já atuei em diversos projetos aqui na Bosch, né? Sistemas de rastreamento logístico, plataforma de pagamento de bônus para oficinas, enfim, integração com o Mercado Livre. E é isso. E aí do meu lado, do lado direito aqui da apresentação, né, tem aí também o meu contato no LinkedIn e no Instagram. Fiquem à vontade aí para adicionar, para a gente fazer o networking que a Júlia mencionou, que hoje em dia é muito importante. Tá? E vou estar aqui acompanhando a apresentação com o Luiz, né, que vai seguir aí. E boa apresentação para todos aí. Espero que vocês aproveitem bastante. Fica a dica, pessoal. O Marcelo fez algumas semanas atrás uma apresentação mão na massa, mostrando código, mostrando programação, APIs, streaming de dados, é uma coisa muito legal. Pois busca lá no YouTube da Bosch, e que vai estar lá, depois a Júlia passa aí o caminho. E tem muita coisa legal, vale a pena rever e tem muita coisa para aprender, tá? Legal. Outro nosso parceiro é o Diogo, tá? Acho que o Diogo não conseguiu entrar agora aqui com a gente, mas no decorrer da apresentação ele vai entrar, é outro parceiro nosso, o Diogo Abreu, tá? E também é Product Owner, tem 4 anos de atuação na área de TI, 4 anos de história na Bosch, tá? Ele é formado em Engenharia Elétrica pela Unicamp e tem os papéis de Product Owner, Scrum Master e Project Manager, tá? Atualmente ele faz levantamento de requisitos, desenvolvimento de produto, gerenciamento de projeto e liderança. Se eu não me engano, ele fez também uma apresentação bem legal aqui com os times dos embaixadores e vale a pena pesquisar. Aqui abaixo está o Instagram dele e o LinkedIn para vocês entrarem em contato. Então, o time aqui é um time pesado, só pessoa experiente. Eu acho que é legal porque nesse momento a gente precisa de um guia para nós, porque quem está começando a carreira, fala assim, para onde que eu vou? Né? Em que cenário que eu posso estar começando a trabalhar na área de TI? Hoje a área de TI, pessoal, ela é muito vasta. Então, antes se dividia apenas em mainframe, você tinha baixo plataforma, que eram ou desenvolvedor Java ou desenvolvedor Visual Basic, né? Banco de dados Oracle, SQL, e bem dizendo, acabou. Era só isso que tinha, tá? A própria tecnologia foi avançando e criando novas ramificações. A gente tem inteligência artificial, tem desenvolvedores de API, front-end, back-end, enfim, a gente tem uma série de áreas novas para a gente poder estar navegando e poder estar fazendo o que gosta, né? Acho que o principal, a gente tem que fazer algo que gosta e se divertir fazendo isso, né? A Bosch, como uma empresa de tecnologia, a gente aplica essas tecnologias em vários segmentos. Vou trazer um aqui para vocês verem a transformação digital na parte de indústria 4.0. Né? Então, assim, nós temos várias linhas de produção, processos produtivos, uma gama de variedade de produtos onde nós aplicamos tecnologias. E olhando para a indústria 4.0, que é um conceito, caso alguém não conheça, isso é bem bacana e tem assim, muito mercado, não só na Bosch, mas tem parceiros como Renault, Volvo, Klabin, Braskem, enfim, é uma série de empresas gigantes, maravilhosas, muitas multinacionais e que tem vaga e precisa de profissionais iguais a vocês que estão aí iniciando carreira, né, que estão querendo se desenvolver em termos de tecnologia e tem uma variedade, tá? Quando a gente fala de indústria 4.0, das plataformas, tá? Nós temos o quê? Robôs, tá? Quando eu falo robôs dentro dessa plataforma, eu tenho desde robôs que fazem automação de tecnologia, né? Robôs para fazerem escala de ambientes, tá? Por exemplo, imagina que eu tenho um servidor e eu preciso de outro servidor rodando de forma automática, eu tenho robôs que fazem isso. E também tenho robôs em linha de produção, que pegam uma peça igual esse da imagem aqui,
que ele faz uma determinada ação, ele pega uma informação de um lado para o outro, mede e depois volta. Então, assim, eu tenho N tipos de robôs. Robôs é um conceito, mas isso faz parte da indústria 4.0, né? Eu tenho, dentro desse conceito, realidade aumentada. Então, desde colocar celular até HoloLens, eu tenho desenvolvimento para isso. Então, com isso a gente consegue ganhar velocidade, consegue reduzir custos e fazer coisas muito mais simples. Porque eu for lá e executar, eu acabo gastando recurso, gastando uma série de coisas. Se eu consigo simular alguma coisa, eu consigo estar trabalhando. E aqui a plataforma de desenvolvimento, pessoal, a gente pode usar tanto o o Mac para estar desenvolvendo isso para iPhone, como a plataforma do Android para estar utilizando e aplicando da realidade aumentada, assim como as outras plataformas de Google, entre algumas de videogame, né, como PlayStation, entre outras coisas, também é aplicado a essa parte de indústria 4.0. A gente pode estar utilizando isso, né? Pensa que eu posso estar utilizando um Kinect da Microsoft para estar simulando alguma coisa onde eu não posso estar encostando com a minha mão, eu preciso fazer alguns movimentos, porque eu tenho óleo, porque eu tenho uma série de propriedades no local que não me permitem estar utilizando um mouse ou qualquer coisa desse tipo. Então a gente acaba trazendo todo esse universo aqui para o nosso mundo. Então que a gente consegue estar resolvendo uma série de problemas, tá? Eu tenho simulações dentro da indústria 4.0, por quê? Simular alguma coisa. É muito mais barato eu simular do que eu gastar e colocar alguma coisa em risco, né, uma pessoa em risco para executar uma determinada atividade. Então, se eu consigo simular, é mais fácil. E o que entra para fazer isso? É tecnologia. Então, assim, imaginem a nossa estrutura, eu não consigo ficar sem o time de tecnologia. Eu preciso de desenvolvedores de software, pessoas de plataforma, pessoas de infraestrutura, pessoas de serviço, automação, enfim, tudo se complementa. Então, assim, imaginem a quantidade de vagas que nós temos. Se vocês entrarem aí no Bosch, na página da Bosch, e lá no Bosch Carreiras, vão ver a quantidade de vagas que nós temos, tá? Tanto para tecnologia como N outras áreas, tá? Hoje, a tecnologia está sendo um diferencial dentro das áreas. Você gosta de logística? Você acaba sendo obrigado a entender um pouco de tecnologia, porque provavelmente você vai precisar criar um relatório, vai precisar trabalhar com dados, agrupar informação, gerar alguns relatórios, tirar algumas conclusões referentes a números, investigar algum problema, e você acaba fazendo isso com tecnologia. Então a tecnologia ela acaba sendo um agregador aí de valor para todo mundo, tá? Continuando em plataforma, eu tenho uma série de integrações de sistemas. Agora eu começo a trabalhar, eu começo a expandir o nível de plataforma. O que a gente utiliza para controle do negócio? Plataforma SAP. A maioria das empresas, ela acaba tendo seus dados contábeis, produtivos, e outras informações em algum ERP, que é uma plataforma, ou SAP. Acho que SAP é o mais comum, tá? Mas temos DataSul, tem JD Edwards, enfim, tem uma infinidade de produtos. E tem muitas empresas também que têm o próprio, que desenvolveram seu próprio ERP, em termos de custo, já tinha equipe, enfim. Então, todas essas informações, esses sistemas, eles se integram hoje, né? Como a gente pode ver aqui na parte de transformação digital, é um ciclo, eles vão se integrando, um vai falando com o outro, tá? E a nova necessidade que foi surgindo bem forte depois de 2010, né? Isso veio, assim, veio para ficar, é a internet das coisas. Cada vez mais nós temos o quê? Celulares, mobile, ou qualquer tipo de dispositivo que a gente precisa estar conectando, né? Ou extraindo valor ou medindo algum valor. E aí entra o quê? Entra API, entra serviços para estar coletando esse tipo de informação e trabalhando, né? Agronegócio, hoje temos drone, temos plantadeiras autônomas rodando nos campos do Mato Grosso, né? Então você olha num campo, você tem uma plantadeira gigantesca trabalhando de forma autônoma, sem nenhum funcionário, com um caminhão também autônomo do lado, sem ninguém. Se você encosta, chega perto de uma área daquela que é uma área de contato, a colheitadeira para, provavelmente vai vir um drone perguntar para você o que você está fazendo naquela localidade não autorizada. Então, assim, a gente vê a internet das coisas sendo aplicada em tudo, né? E como que isso dá inteligência, como que a gente consegue dar inteligência para tudo isso? Nossas plataformas de tecnologia, tá? APIs, front-end, Kafka, streaming de dados, você tem por trás DevOps forte aplicado, porque
essas estruturas elas têm que ser atualizadas constantemente. Então, você tem toda uma estrutura de servidores por trás disso. Quando eu falo de DevOps, eu falo de Git, eu falo de plataformas como Jira, para poder controlar o serviço, Bitbucket, enfim, uma série de plataformas que nos ajudam a estar entregando software, entregando produtos IA de forma automática e constante, tá? Eu tenho segurança da informação muito forte, porque imagina, toda essa revolução acontece quando a gente olha para uma plataforma ou para uma indústria, a gente sempre pensa assim, ó, eu vou entrar no lugar, vai ser tudo novinho, né? Tudo é, bem dizendo, tecnologia de ponta e nova, né? Um ano de uso no máximo. E a realidade do cenário brasileiro, não é assim, tá, pessoal? O que acontece? Você pega várias indústrias, você pegar tanto Renault, como Volvo, como Klabin, como Bosch, enfim, a maioria das grandes empresas, elas possuem muitas operações que rodam há 20 anos, 30 anos e rodam com uma boa performance, né? E você não quer deixar isso parar. Você não pode deixar, porque isso é desenvolvimento de produto, isso tem um bom retorno financeiro, enfim, e isso gera uma boa receita. E isso não para. O que você faz? Você tem que garantir que essas estruturas não parem e funcionem com segurança. Então aqui entra time de rede. Quem gosta de rede entra em segregação em nível. Então você começa a trabalhar com redes isoladas, porque você tem estruturas operando com Windows 3.1, às vezes só MS-DOS, às vezes Linux. Linux não primeira versão, o Linux lá, a primeira versãozinha de Linux que a gente tem. Ah, enfim, você tem uma série de tecnologias que não são atualizadas e que precisam garantir segurança, né? Então, por isso que a indústria, segurança da informação, ele está aqui no conceito de transformação digital para a indústria 4.0, tá? Outro conceito, computação em nuvem. Por quê? Isso daqui, você precisa de capacidade, às vezes em larga escala. E você não tem isso de forma simples dentro da sua estrutura, dentro da sua empresa. E aí você precisa do quê? De ir para uma nuvem, processar informação, processar dados e voltar com isso aqui para dentro, tá? Um conceito muito bacana que vem com a indústria 4.0, que é a manufatura aditiva, né? Isso aqui é um conceito que a gente usa em software também, né? Então você vai fazendo em blocos e aí vai moldando. Então assim, você sempre vai com um soma outro, que soma outro e você vai evoluindo e crescendo aquilo, né? Então isso é muito bacana e a gente usa demais esse negócio. Outra coisa que é bem comum, de todo mundo já ouviu falar, que é o Big Data, né? Então a gente tem aquele monstro de informação e que a gente começa a olhar para esses dados e se perguntar, né? E achar formas de responder essas perguntas. E assim você começa a garantir como funciona toda a sua organização, né? Então, a partir disso, você começa a assim, onde que eu estou gastando mais, né? Como que está o meu consumo de energia? A minha máquina que está funcionando hoje numa linha de produção, ela está funcionando igual ou melhor que no mês passado? Ou igual ou melhor que ontem, né? E aí começam a vir as ideias com inteligência artificial. Eu rodando desse jeito que eu tô, com esse percentual, essa máquina para de funcionar quando? Né? Começa a ter manutenção preditiva, né? Você começa a rodar e trabalhar antes das coisas quebrarem, tá? E aí, para tudo isso aqui funcionar, é tecnologia por trás. Você tem o quê? É banco de dados, você tem linguagem de programação como Python, C Sharp, Java, enfim, é uma gama, uma infinidade de coisas que você tem para fazer tudo isso funcionar, tá? Indústria 4.0 é algo que me fascina muito. E eu comecei, e bem dizendo, é como descobrir um novo mundo quando você começa a trabalhar com isso. Porque hoje, o que nós fazemos aqui em Curitiba? Tá? Nós construímos, junto com os times da Bosch, linhas de produção. Então, eu tenho pessoal de .NET, pessoal de SQL, pessoal de Python fazendo o quê? Criando novas linhas junto com os times de engenharia, de manutenção, pegando bancadas. Então, assim, ó, aqui nesse lado vai passar uma peça, do outro lado essa peça vai ser montada, depois vai tirar uma foto. Alguém vai analisar essa foto com inteligência artificial para saber se está tudo na posição errada, certa, correta. Se tiver errado, essa peça tem que passar ali inteira porque ela tem que ser retrabalhada. Outra parte fazendo qualidade.
enfim, você tem uma série de processos produtivos e você começar a trabalhar com isso é muito, muito legal. Então, assim, para quem gosta de tecnologia, gosta de desafio, nós na Bosch temos muitos. E é muito, muito bacana trabalhar com esse negócio. É um mundo que se abre em termos de plataforma, tá? De trabalho. Eu vou entrar agora mais. Aqui eu passei um pouquinho do conceito do que a gente tem e o porquê no nosso setor. Agora vamos falar um pouquinho de plataformas, tá? Aí entra até para dar oportunidade para vocês de olharem assim, o que eu poderia estar começando, porque nós sabemos que a ânsia de estar codificando, ela é muito grande. Então você já entra, primeiro dia de aula, você já fala assim, professor, quando que a gente vai começar a construir um software, né? E às vezes isso não acontece de bate-pronto, porque você precisa de ter alguns conceitos, lógica de programação, algoritmos, precisa entender muito bem esse mundo, assim como os temas de qualidade, por que que eu desenvolvo um software, como que eu planejo o desenvolvimento de um software. Então você precisa de ter toda essa bagagem antes, para aí sim estar desenvolvendo. E aí você fala assim, cara, como que eu posso trabalhar antes sem saber nada disso, né? Aí que entram essas plataformas, tá? RPA, que é o Robot Process Automation, ele é bem bacana porque ele traz de forma simples eu pegar minha planilha em Excel, isso você pode aplicar no seu escritório ou em algum lugar que você já trabalha, que não trabalha diretamente com tecnologia, mas você pode resolver problemas da vida real sem estar codificando nada, apenas usando as plataformas, tá? Aqui eu estou mostrando uma para vocês. A gente fala de RPA, de robôs, o que vem na nossa cabeça são esses AVGs aqui, ó. Nós temos isso hoje na Bosch, que são mini robôs que pegam pacotes, eles como se fosse um ponto de ônibus. Em cada lugar, alguém entra, ele para e alguém vai e carrega alguma coisa para ele deixar numa próxima estação ou em algum lugar específico. E ele roda de forma autônoma pela fábrica, né? E a interface disso aqui, por incrível que pareça, pessoal, é muito simples, não tem nenhum bicho de sete cabeças assim para você fazer isso aqui funcionar, tá? Basicamente, ele tem o quê? Uma API interna, uma interface web que você conecta via tablet. E quando ele está rodando, ele tem uma série de sensores e câmeras. Então, quando ele vai trafegando por um determinado local, ele começa a identificar os obstáculos e o que é uma pista para ele. E aí, conforme ele vai andando, ele fala assim, ó, aqui é um ponto de parada X, ali é um outro ponto, e você começa a marcar esses locais e ele começa a se orientar, ele vai aprendendo, tá? Isso aqui é muito bacana porque ele traz uma facilidade pra gente. Uma vez que você cria uma rota, você não precisa de ninguém tá operando, ele opera 24 horas por dia. E quando a bateria tá acabando, ele vai lá e se recarrega, né? E aí, quando a gente começa a olhar em plataforma, quem é de TI, fala assim, cara, será que dá para eu interagir com esse? Dá sim. Por exemplo, quando alguém na minha linha de produção fecha uma caixa e ela está pronta para ser disparado para a logística, eu poderia estar avisando via API um robozinho desse para ir lá e buscar essa caixa e levar para ela ser despachada para os caminhões ou ser armazenada em outro processo para distribuição. Então eu começo a interagir, começo a integrar essas plataformas. É bem simples, tá? Quando a gente fala de API, é um termo bem comum agora, que a gente fala que tem API para tudo, e hoje tem mesmo, né? Então as APIs é como se fosse um microserviço que eu posso usar desde que para ver a previsão do tempo, como que está o tempo na minha localidade, passando algumas informações, aí me retorna, ó, vai ter sol, não vai estar chovendo e assim por diante. É muito simples trabalhar com as APIs e hoje, bem dizendo, ela virou a chave para integração em todo quanto é cenário de TI, tá? Outro software que é bem bacana, que para você poder fazer robôs, e aí eu estou falando agora numa escala administrativa, falando de plataforma, tá? O Automation Anywhere, junto com o Catalytic, que é uma outra ferramenta, você pode estar construindo formulários de forma bem simples, tá? E por incrível que pareça, pessoal, isso aqui é bem fácil de aprender. Se você der um Google aí, ou ir lá no YouTube procurar algum vídeo, sei lá, iniciando com Catalytic, tá? O Catalytic é uma plataforma web que você pode estar criando formulários e disponibilizando para os seus clientes estarem fazendo cadastro, depois você recupera essa informação. Então pensa, eu tenho que mandar alguma coisa para o meu fornecedor, imputar alguns dados que eu preciso estar vendo isso antes de chegar a uma determinada mercadoria na minha empresa. Ou quero fazer uma simples pesquisa, né, para saber se as pessoas estão gostando daquilo que eu estou fazendo ou não, né? Ou uma pesquisa de mestrado ou de faculdade, eu quero saber
analisar alguma informação, eu posso estar utilizando a plataforma, tá? E ela é bem simples, eu crio um formulário web, coloco os campos, assim, faço uma inteligência, assim, com 8 horas de trabalho você fica craque na ferramenta. Se assistir um vídeo, você já fica craque nisso. É bem fácil de aprender. E tem muita vaga de mercado para isso, para começar a trabalhar com essas ferramentas, tá? O Automation Anywhere, ele entra num nicho administrativo onde eu consigo estar fazendo o quê? Ler planilhas Excel, pegar informação, agrupar informações que estão no meu Excel, gerar um resultado, pegar essas informações, abrir uma tela do SAP, digitar todas as informações lá dentro do SAP, ou dentro do RP, ou dentro do DataSul, ou abrir o Outlook, colocar um e-mail utilizando essas informações, montar e despachar, tá? E eu consigo fazer isso com fluxos contínuos. Pensa que, por exemplo, eu tenho 3.000 notas para lançar, para entrar no site da prefeitura e digitar. Eu posso muito bem fazer um robô com Automation Anywhere, tá? E ele executar isso para mim, uma vez que eu tenho essas informações em uma planilha ou em alguma coisa digitalizada. Então, pense que os trabalhos que vocês ficam fazendo que são muito repetitivos, você pode automatizar com essas ferramentas. Lógico, tá? Essas ferramentas são pagas, né? São ferramentas excelentes, só que elas têm um custo, tá? Para quem está estudando, você pode conseguir um pacote de estudo free, tá? Que ele é gratuito para vocês estudarem. E assim, gente, Google e YouTube, entrem lá, procurem como que aprender a trabalhar com isso assim, tem muita vaga. Tem muita coisa com oportunidades maravilhosas dentro das empresas e as empresas precisam de profissionais que saibam isso, tá? Então isso é bem bacana, facilita um monte a vida de todo mundo, tá? E aí quem quer ganhar alguns pontos aí na carreira e facilitar o seu processo, que tem essa pegada, cara, aprende esse negócio, é bem bacana, tá? Mas você fala assim, pô, Luiz, mas isso aqui é caro. A minha empresa é pequena, a empresa onde eu trabalho é pequena, e eu não posso ter uma ferramenta dessa. A gente consegue fazer a mesma coisa, pessoal, com essas aqui do lado, tá? Então aqui eu tenho o quê? Python, Selenium, com esses dois eu consigo fazer um robô, tá? Esses robôs aqui, eles quebram galho, gente, assim, pra tudo. Desde coisas repetitivas até fazer teste de estresse em Asite, você tentar testar a performance do que você está construindo, de você pegar informações do seu RP e mandar para outro lugar, mandar para algum site, mandar para algum fornecedor. Você consegue muito bem com isso. O Python é uma linguagem que não é difícil de se aprender. De novo, né? Hoje a gente tem muita informação disponível no YouTube, muitas informações disponíveis no próprio site dos fabricantes. Por exemplo, a Microsoft tem uma área de learning deles. Eu usei muito disso para tirar as minhas certificações e estudar. Eles têm um programa completo. Eu quero desenvolver jogo, né? Porque assim, uma coisa é se você está ali na faculdade, você está com as suas aulas, com aquele programa. Mas isso não te impede de estar fazendo um aprofundamento daquelas tecnologias, porque ali você tem um guia, né? Nada te impede de estar se aprofundando e estar estudando pelo próprio site das empresas, que tem muito conteúdo. Né? E você acaba tendo uma outra visão sobre os produtos, ou até como fazer coisas mais avançadas. Né? Porque, lógico, a faculdade já te dá o caminho para você estar trilhando, né? Mas a estrada, quem vai estar construindo é você. Então, isso é bem importante, vocês terem isso no pensamento, que vocês precisam investir em vocês mesmos, né? Reservar tempo para estar estudando. Senão, vocês não acabam alavancando da forma como deveriam. Né? Isso é bem legal porque você precisa da ajuda. Esse tipo de palestra aqui dá um guia, dá um norte para vocês poderem olhar e verem o que as empresas estão fazendo, né? E daí buscar segmento em tecnologia, em ferramentas nesse sentido, tá? Aqui só para vocês verem, eu tenho Python e o Selenium. O Selenium roda em .NET, o Selenium roda em Java. Eu tenho extensões para esse cara. Então, assim, a linguagem que você mais gosta, utilize. Né? Você consegue fazer vários robôs. O Selenium, ele abre páginas web, ele abre um navegador, abre uma página, vai dentro de um caminho, você consegue estar ticando o que você quer, os campos que você quer preencher com informação e assim por diante. É bem bacana. E eu tenho outras ferramentas como o Node.js, tá? Para quem é desenvolvedor back-end, o Node.js é uma ferramenta fantástica que todo mundo hoje está usando, tá? Quem trabalha com frameworks como Angular,
frameworks de JavaScript, né? Como Angular, como, por exemplo, Vue.js, React, enfim, N plataformas você pode estar utilizando o Node, ele está embutido ali para fazer algumas automações dentro do código, como, por exemplo, compilar o seu JavaScript, tá? Eu tenho Twilio para fazer envio de mensagem, entre outras automações, o Phantom JS para teste, enfim, eu tenho um monte de ferramenta aqui disponível dentro das plataformas e que se você se aprofundar em cada uma delas aqui, vocês vão ver que tem mercado e tem gente precisando de pessoas que conheçam essas ferramentas. Então, assim, eu quero iniciar na TI já, sem desprender muito tempo, muito esforço, aprenda um pouco dessas ferramentas. Tem vaga para isso, tá? Essa é a dica que eu dou. Falando um pouquinho de quem gosta de construir sistema, né? Mas não sabe codificar. Essa plataforma que eu vou falar, isso aqui nós temos na Bosch, todas elas a gente utiliza dentro da Bosch, tá dentro do nosso mundo, então cada uma é para um cenário, né? E essa daqui é uma muito legal e tá virando uma tendência, porque o que acontece? Desenvolver software, pessoal, não é fácil, né? Não é uma coisa tão simples. Então, você estuda muito tempo aprendendo banco de dados, aprendendo arquitetura, aprendendo serviço, enfim, você junta tudo isso e aí você começa a desenvolver softwares robustos para larga escala. O que acontece com essas ferramentas low code? Pensa que você pula essa fase, né? Então, ele já tem uma plataforma que é robusta, com uma arquitetura robusta. Então, basicamente, ele já tem muitas coisas padronizadas. Então, você entra, você cria dele já uma identidade visual, isso já é responsivo, funcionando bacana. Você basicamente só tem que arrastar os componentes que você quer para montar o seu aplicativo. Então, e ele já tem todo o pipeline de desenvolvimento dentro dele. Então, aqui nessa parte de continuous integration que eu tenho aqui no lado, né? Eu tenho todo o ciclo, então eu tenho o meu desenvolvimento, que é muito curto, né? Depois, a plataforma OutSystems, ela provê uma série de aulas e dissemina muito forte o conhecimento de como você criar seus aplicativos dentro dela, né? Tá tendo uma procura absurda por profissionais com esse know-how hoje no mercado, porque isso aqui você aumenta o tempo de reduz o tempo de desenvolvimento de um software, desculpa. Assim, hoje, sei lá, para desenvolver um software complexo, eu demoraria, por exemplo, 3, 4 meses. Isso aqui você faz em uma semana, 2. Então, assim, é muito absurdo a redução do tempo de desenvolvimento e ela te garante, por ser integrada, uma série de coisas, como o desenvolvimento muito mais padronizado, né? O build, ele já é automático, bem dizendo, toda vez que eu faço alguma coisa, ele automaticamente já compila, já executa os testes e já faz todos os checks de vulnerabilidade. E depois tem o teste end-to-end. E eu tenho, lógico, meus stages, né? Que é os ambientes de produção e pré-produção. E assim vai com o meu ciclo de vida de desenvolvimento de software. Então, pense que eu consigo criar software, pessoal, com uma semana. Um software bacana, rodando bem legal. E assim, a OutSystem é uma das plataformas de low code, tá? Se você procurar pelo termo low code, tem muita coisa, tá? Então isso aqui adianta muito. E fica a dica para quem está querendo iniciar na área, procurem coisas nesse sentido. Tem muita coisa legal, tem muita oferta de vaga para trabalhar com isso. E lógico, né? Você se diverte um monte com esse negócio. É bem bacana, tá? Acho que de plataforma, além das tradicionais, lógico, para poder fazer um ciclo todo, a gente tem uma série de outras coisas, né? Nós temos o quê? Kafka por trás, fazendo streaming de dados, e aí gera coisas para inteligência artificial. Nós temos Grafana, Hadoop. Então, assim, tem uma série de ferramentas para dados, para analytics, para inteligência artificial, para desenvolvimento, assim, que não está escrita. Tem muita coisa. E hoje a gente utiliza tudo isso dentro da Bosch. Hoje meu time utiliza low code para determinados itens, mas muita coisa a gente tem uma plataforma nossa de desenvolvimento, que é como se fosse essa da OutSystem, é um low code que nós criamos. Por quê? Justamente para facilitar o desenvolvimento nosso. Então, basicamente, no que a gente desenvolve, né? O que eu tenho vagas hoje em Curitiba? Nós desenvolvemos em .NET, tá?
usando SQL Server como banco de dados, usando Kafka como streaming, usando Hadoop, usando Grafana, uh, usando Angular. Enfim, basicamente o que eu estou usando hoje aqui para desenvolvimento são essas ferramentas, além de outras que estão por trás. Então, por exemplo, todo o código vai para um TFS ou vai para um Bitbucket, né, onde ele vai ser compilado, ele vai ser armazenado, e a gente vai manter toda a rastreabilidade. Assim, uma dica para vocês, se vocês não trabalham ainda com plataformas como Git, ou com o TFL, o Azure DevOps, né? É o antigo TFS, mudou o nome. Se vocês não trabalham com essas ferramentas ainda, procurem como se faz. Porque hoje é pré-requisito para quem desenvolve software, pessoal, saber essas ferramentas. Então, assim, ela é igual assim, você sabe ler e escrever? Sei. Então, ok. Hoje, em termos de software, o ler e escrever é saber ou Git ou Azure DevOps, ou qualquer outra ferramenta de versionamento, porque a gente trabalha hoje em time. Ninguém trabalha sozinho mais, né? E para o time poder trabalhar, você precisa dessas ferramentas, tá? Além de outras coisas, para garantir qualidade, né? Como, por exemplo, o SonarQube, é uma ferramenta muito legal de qualidade de software, e a gente precisa ter esses caras rodando perfeitamente para as coisas acontecerem, tá? Senão, se a gente não tem esse tipo de coisa, vira um caos, né? A gente não consegue entregar os softwares, os ambientes acabam parando e assim por diante. Até na parte de infra, né? Nós temos código, né? Então a gente tem um cara chamado Infra as a Code, né? Então as máquinas por si só, elas não existe mais uma pessoa instalando. Você tem um conjunto de instruções e que você começa com essas instruções falar o que o seu sistema operacional tem que fazer. Então ele tem que subir uma máquina, instalar por exemplo, um Apache, atualizar esse Apache, configurar seus sites, baixar banco de dados, instalar o banco de dados, colocar ele para funcionar e assim por diante. Então, isso tudo é código. Por quê? Porque as máquinas elas têm que ser iguais. Aquele negócio de, minha máquina de produção é diferente da máquina de desenvolvimento, que a máquina de desenvolvimento é diferente da máquina do meu ambiente de teste ou de qualidade, enfim. Você não pode ter mais isso. Então, todo time de infra agora também trabalha com infra as a code, codifica, né? PowerShell, entre outras instruções. Então, assim, tem bastante ramo. Não pense porque você vai trabalhar com infra que você não vai programar, né? Você vai virar um mestre Jedi dos PowerShell, né? Ou dos scripts batch aí para rodar em outros ambientes. Então tem bastante coisa. E para quem gosta, é um prato cheio, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, a não ser trabalhando com TI, que é uma coisa que eu amo. Eu todo dia aprendo um negócio novo, tá? Vou falar um pouquinho sobre metodologias, tá? O que acontece? Para você poder trabalhar num ambiente de alta escala, né, e com entregas constantes de software, você precisa de ter algumas plataformas de gerenciamento. Então, se você não conhece nenhuma, nunca trabalhei, eu vou trabalhar com metodologias ágeis, tem algumas coisas que facilitam a sua vida. Eu coloquei o Gira aqui, que tem todo um processo dentro dele, de gestão de desenvolvimento, né? Já vem dele, mas ele nasceu como uma ferramenta de helpdesk lá atrás, então ele controlava issue, controlava problemas, né? E depois esses problemas começaram a se classificar em tarefas, enfim, porque nada mais é do que uma tarefa, né, o que a gente vai fazer. Mesmo que for um bug, a correção de um bug é uma atividade que eu tenho que estar executando. E eu começo a estar acompanhando essas atividades para saber o que aconteceu e o porquê. É uma forma de eu documentar. Então, assim, os valores que o Agile trouxeram para nós como estrutura de TI são muito fortes e impactantes. E eles vêm dizendo, pessoal, mudou o cenário de desenvolvimento de software. Hoje, quem não sabe trabalhar com metodologias ágeis ou não ouviu falar, numa entrevista é até estranho, porque a pessoa fala, como assim não? Né? Porque é uma coisa tão comum, tão constante nesse mundo de TI. Então, assim, fica a dica aqui. Quem não conhece, dá uma olhada lá nos valores do Scrum, né? Que são basicamente esse aqui: coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura, né? Quando a gente começa a analisar esses conceitos, é até bobo, né? Mas isso muda o jeito de você trabalhar, porque você está fazendo alguma coisa, você nunca está sozinho. Você vai fazer em time, né? E o time tem que ter aquele o quê? Comprometimento, né? Com aquilo que vai fazer. Não é só fazer por fazer, tem que fazer valendo, né? E tem que entregar aquilo, né?
Por isso que até tem a imagem do porquinho aqui, né? Porque esse cara aqui sente na carne, né? A dor de não entregar algo, né? O respeito, porque você tá com os seus parceiros, né? Então você tem que um respeitar o outro ali e sempre ter uma discussão que é numa linha de resolver problema, né? De tentar achar solução. E aquele negócio de abertura, né? Isso aqui é até um valor Bosch que nós temos dentro da empresa, que é abertura e confiança. Isso é um valor nosso, né? Então a abertura ela é importante, porque você, como você está trabalhando nisso, tem que ter abertura para poder sugerir, para poder mudar, ou se aquilo não deu certo, poder apagar e recomeçar de novo, né? Então isso tudo tem a ver com desenvolver software, né? E você tem que ter coragem para mudar aquilo que você precisa, né? Muitas vezes vocês vão se deparar num cenário que todo mundo faz a coisa de um jeito, e você entende que o melhor seria mudar ou tentar mudar, porque se a gente faz a coisa sempre igual, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. Se você quer um resultado diferente, você tem que mudar. E aí você precisa ter coragem, justamente para olhar e, e sugerir coisas novas, né? Trilhar o novo, né? E aí entra o foco para aquilo acontecer. Então, esses itens de Scrum, de metodologia, eles estão todos aplicados. Então, assim, dentro da plataforma do Gira, que a gente utiliza na Bosch, você consegue trabalhar com esses valores, aplicar técnicas modernas, por exemplo, como Design Thinking. Se alguém não ouviu falar, procura lá no Google, né? Design Thinking, eu posso estar iniciando com Design Thinking, porque é um jeito bacana de você estar construindo coisas. Pensa que vocês vão fazer software, mas o software não é para vocês, né? É para uma outra pessoa. E como você consegue extrair daquela pessoa o jeito de funcionar o software? Cara, é muito difícil isso. Ou transformar aquela ideia que você tem em um produto. Se eu tenho uma ideia, sei lá, eu trabalho com padaria. Amo padaria, amo o setor de padaria. Como que eu posso trabalhar com tecnologia e revolucionar o setor de padaria? Onde eu posso entregar pão para quem não consegue ter um pãozinho, por exemplo, em casa fresco, que mora longe. Como consigo fazer isso? Aí, com o Design Thinking, você começa a pilotar e desenhar com as técnicas dentro dele de desenho de projeto. Então, isso é bem bacana, isso tá dentro das ferramentas, tá? Eu trago o Design Thinking aqui, porque está bem ligado com o Scrum, né? Então, o Scrum, o framework do Scrum, ele vai na implementação, né? Como que a gente cria estratégias para codificar, para desenvolver um produto. Agora, para fechar a ideia do produto, eu uso o Design Thinking, que é bem bacana. Aí eu consigo ter o quê? A imagem do que eu quero construir, tá? Então, isso aqui como ferramenta é muito legal. Assim, essas aqui são algumas das plataformas, tá? Mas existem outras plataformas, quando a gente fala de ideia, de desenho, pessoal, é muito bacana. Caso alguém aqui nunca ouviu falar, que a gente já vai falar na linha de Design Thinking, tem uma ferramenta chamada Miro, tá? Miro. O Miro é uma ferramenta que você consegue estar criando junto com os times devido à pandemia, entre outras coisas. A gente sentava todo mundo numa sala e começava a desenhar, né? Num quadro, em algum lugar. Então, muito arcaico ainda. O Miro veio para dar uma ajudada nesse sentido, de você conseguir, com times remotos, começarem a desenhar coisas e a começar a modelar ideias. E, da mesma forma, o Miro tem é bem fácil de usar, e você consegue revolucionar o seu jeito de trabalhar, assim, em uma hora. É bem bacana. Então, fica a dica como ferramenta, como plataforma de serviço que vocês podem estar usando no dia a dia de vocês, até para trabalhos e no geral para tudo, tá? Outra ferramenta é o ScaleDraw, tá? É bem parecida com o Miro, eu acho o Miro melhor, mais dinâmico, mas basicamente ela faz a mesma coisa, ela entra para ajudar nesse processo de desenho e formatação de ideia, tá? Em termos de plataforma, pessoal, de ferramentas, alguém tem alguma pergunta? Não sei se eu fui apresentando muita coisa e falando de muita coisa, né? Porque é esse que é o jeito que a gente trabalha, o Work Like a Bosch. Né? A gente tem muita ferramenta, muita coisa. Precisamos de muita gente no nosso time. Estamos com vagas abertas, porque é difícil achar profissionais que queiram esses desafios, queiram se desafiar conosco a criar coisas novas, a criar novos produtos, né? A se reinventar todo dia. E assim, temos muitas oportunidades, os desafios são constantes, a gente sempre está aprendendo um com o outro. Eu acho bem bacana isso. E assim, espero que
essas ideias, esses produtos, esse overview do que faz cada coisa, ou até você saber o que são essas ferramentas, né, isso possa alavancar a carreira de vocês e que isso ajude no dia a dia até a iniciar numa área ou a tirar facilidades para desenvolver alguma outra coisa que vocês queiram dentro dos skills, dos hard soft skills de vocês, tá? Fica a dica aqui para os nossos canais do Bosch.com, onde você encontra as nossas vagas e notícias sobre a Bosch, né? No LinkedIn da Bosch também tem bastante coisa. Facebook, sempre olhem lá no Instagram, sigam o Bosch Carreiras, sempre tem muita coisa legal acontecendo. O que está acontecendo na Bosch? Informações de vaga também aparecem lá, tá? E no YouTube da Bosch, vocês podem estar achando muita coisa legal, tá? Eu acho que era isso. E eu não sei se meus colegas querem complementar alguma coisa. Marcelo. Luiz, ótima apresentação. Acho que dá para a gente ter uma boa noção de quantas plataformas a gente precisa ter para fazer uma empresa de 400 mil funcionários no mundo que entrega produtos aí dos mais diversos tipos, né? Da quantidade de plataformas que ela precisa ter, né? E da quantidade de conhecimento que se gera aqui a cada dia. Então, eu diria que atualmente, né, já há muitos anos, mas atualmente a gente precisa estar cada vez mais preparado, né, para esse cenário desafiador. É desafiador mesmo. A gente tem que realmente estar disposto aí a aprender a cada dia, né, a conhecer novas plataformas, novos paradigmas, né? Você comentou bastante aí da metodologia ágil, né, Luiz? Gente, Sim. sem agilidade hoje não tem como seguir em frente, né? E a Bosch está passando por uma transformação nesse sentido, cultural, né, tecnológica, e as coisas estão evoluindo aí à medida que o tempo está passando, né? Então, eu acho que é isso. É muito, muito bacana aí os pontos trazidos, Luiz. E estamos abertos aí para perguntas, curiosidades. Algumas perguntas foram feitas aí no chat. Eu já fui tentando adiantar algumas coisas, mas Uhum. acho que esse é o momento, pessoal, de interação, né? Como o Luiz comentou, né? A gente tem bastante experiência, a gente já está na área há bastante tempo, então acho que a gente pode trazer algumas orientações, alguns pontos e eventualmente também aprender com vocês, né? Teve uma pergunta bem interessante aqui da Fernanda sobre uma ferramenta de teste chamada Uhum. Tosca. Eu, particularmente, Luiz, eu nunca trabalhei com ela e mesmo dentro da Bosch. Eu não sei se você já ouviu falar ou se você conhece, mas me parece uma ferramenta interessante. Eu dei uma olhada aqui no Google também para conhecer um pouquinho. Uhum. Não, nós não utilizamos. Hoje nós utilizamos algumas plataformas, até para o pessoal poder entender, né? Sempre tem um time, Bosch Central, que homologam as ferramentas, né? E cuidam delas. Por que isso, né? Pensa que a gente está numa indústria que nós temos muitas máquinas, ambientes distintos, muita tecnologia ultrapassada, segregada, porque elas funcionam e não podem parar. Então tem todo um time que monitora as plataformas e autoriza assim, vamos utilizar essa plataforma? Vamos. Ela é uma plataforma ok, bacana? É. É segura? É. Então, assim, tem todo um time que olha. E aí acabam definindo algumas ferramentas que são padrão, tá? Hoje, o Tosca eu não vi utilizando, procurei aqui, a gente não tem nada dela como uma ferramenta padrão pra gente, tá? Mas eu tenho outras ferramentas com teste automatizado, outras ferramentas de RPA que são homologadas pelos times, né? E que nós utilizamos. Essa, infelizmente, a gente não utiliza aqui, tá? Só para vocês entenderem o contexto do porquê que a gente, como que a gente utiliza uma ferramenta, uma determinada ferramenta. Até para a utilização de novas tecnologias, tem um time que analisa se isso é viável ou não, né? Então, geralmente a gente está uma versão para trás, né? Porque os nossos times de segurança estão analisando a última versão lançada, né? Para saber se aquilo tem algum problema de vulnerabilidade, né? Que nós sabemos, parte de segurança é muito complicado. Tem o WannaCry, que é um vírus terrível que invade várias empresas e detonam, encriptografam máquina e geram uma série de perdas aí para todo mundo. Né? Graças a Deus a gente na Bosch não é impactado com esse cara, mas tem todo um time envolvido nisso, né? Pessoal de segurança, cibersegurança, quem ama essa área, gente, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita oportunidade, nós temos vaga na Bosch também para isso.
Enfim, aqui é um leque de tecnologia que, assim, é fantástico, formidável trabalhar com isso. Então tem muita coisa acontecendo, né? Por incrível que pareça, muitas pessoas olham a Bosch como uma indústria, né? E se esquecem que a Bosch é uma empresa de tecnologia, né? Tecnologia para a vida, né? Então é isso que nos move, move nosso time, a criar coisas que vão impactar, que vão melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente faz aqui na Bosch. Legal, Luiz. Aproveitando para comentar, pessoal, eu liberei aqui o microfone, tá? E a câmera de todo mundo. Quem quiser mandar uma pergunta, levantar a mão, fique à vontade, pode perguntar diretamente, não precisa mandar no chat. Se não quiser aparecer, pode mandar no chat também, a gente lê aqui. Aproveitem a oportunidade que nós temos ainda um tempinho. Fiquem tímidos não, gente. Pode mandar aqui. Acho que estou mandando alguma coisa. A Denise mandou, quero saber sobre a visita à planta de Curitiba. Gente, eu posso também dar uma adiantadinha nesse assunto, tá? Depois dessa palestra, vocês vão receber um e-mail também falando sobre o certificado. Lá a gente vai perguntar, né, sobre o interesse, se você tem interesse em participar da planta, a data, como que tem que ser, tudo mais. E quando você responder esse chatbot, tá? A gente vai coletar suas informações, saber o seu interesse, a gente vai entrar em contato aí para combinar. Então, fiquem atentos ao e-mail, tá? É uma ferramenta de comunicação muito importante para a gente, para toda a nossa trilha de conhecimento, para certificado, para visita à planta. Então, fiquem de olho. Essa visita é muito legal, gente. Só para. Eu sou suspeito para falar, né? Mas algumas eu acabo fazendo junto com os times. E é legal você ver como funciona uma indústria, né? Com tecnologia. Né? Você tem toda uma linha de produção produzindo, indicadores acontecendo de produtividade, tudo online, automático, em qualquer lugar da planta. Assim, é muito gratificante ver tudo isso funcionando da melhor maneira possível e as pessoas participando, né, sendo protagonistas, né? Então, desde os nossos operadores até os gestores, nível mais alto de gerência, são protagonistas do negócio, né? E é muito bacana ver essa integração e a alegria com que as pessoas fazem isso. Eu acho, assim, gratificante. Legal, Luiz. Alguém vai mandar mais alguma pergunta? O pessoal tá tímido hoje. Não sei na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo tá um calor. Pós-almoço, fica todo mundo assim meio molinho. Não sei se aí Uhum. também tá acontecendo a mesma coisa. Aqui em Curitiba tá sol hoje, por incrível que pareça. Aqui tá 30 graus em São Paulo. Acho que deve estar também. 28. Dentro do escritório, uns 33, sensação térmica. Ei. Uma coisa que é legal falar, muitas pessoas não sabem, mas dentro da Bosch, tanto Bosch Campinas como Bosch Curitiba, nós temos um clube, né, dos funcionários, né? Na Bosch de Campinas tem piscina, quadras de tênis, de vôlei, de basquete, de futebol, enfim, uma infinidade de coisas para os colaboradores. Aqui em Curitiba também, né? A gente tem todo um complexo com churrasqueiras, estilo clube mesmo, assim, para as pessoas darem aquela relaxada e ficar mais tranquilas, né, final do expediente. E vão com os filhos, acho bem bacana. Esse lado da Bosch com as pessoas é o que me encanta, assim, como que as coisas funcionam, como que é o trato com os colaboradores, sabe? Acho bem bacana isso. Pois realmente eu trabalho aqui com a Bosch há alguns anos já. Não vejo ninguém saindo porque todo mundo gosta muito. Todos os funcionários são bem valorizados.
Realmente estou aí para assinar embaixo. Legal. Ronaldo, o que acontece? A gente tem muita migração, tá? Nesse sentido. Temos pessoas que trabalham na logística, tá? Assim como na engenharia mecânica ou até linha de produção, que são ali operadores, e acabam se encantando com tecnologia e vê que isso é um diferencial para eles. Fala assim, cara, que negócio legal. Como que eu faço para entrar nisso, né? Acabam fazendo faculdade para aprofundar o conhecimento, né? E acabam estudando e estão trabalhando conosco na área de TI dentro da Bosch. Então você tem muito essa troca, né? Por exemplo, ou às vezes eu de TI, eu gosto muito, por exemplo, de, sei lá, engenharia mecatrônica. Estou estudando, sou formado e eu quero começar a trabalhar direto ligado a produtos. Eu posso fazer isso, né? Eu estou dentro da empresa e eu consigo estar mudando, né? Da mesma forma que eu estou fora e estou estudando e eu quero entrar, nós temos oportunidade também, né? Temos vagas para trainee, temos os estágios e assim por diante, né? Então tem muita oportunidade nesse sentido e não tem menor problema você ser de uma área. A gente só vê que isso agrega, porque você traz um conhecimento a mais, né, para gente de uma outra área correlacionada. Que afinal a gente desenvolve software para tudo, desde linhas de produção até sistemas complexos para operação de RH, entre outras áreas da Bosch contábil, enfim, produtiva. O leque é gigante, tá? Acho que isso complementa, tá? Conhecimento nunca é demais. Não sei se eu respondi sua pergunta. Ô, Luiz, acho que vai chegar mais uma perguntinha aí. Vamos lá, Vinícius. Bacana. Enquanto o Vinícius não manda, Luiz, vou puxar seu gancho que você falou do clube, né? Eu sou um cara que toda sexta eu jogo tênis aqui em Campinas, no clube da Bosch. E aí Legal. agora eu vou fazer um jabá de Campinas, que a gente para de trabalhar 3h30 na sexta, então 4 horas eu já tô no clube já. Que legal. Eu sei, eu falo que meu sextou é 3h40, eu já parei. Já Meu deu pra time mim, de né? TI, meu time aqui da área de TI marcou para o sábado, todo sábado jogarem as 20 pessoas vão jogar tênis. Boa, Enfim, vai ser engraçado. boa, legal. Mas isso é bacana, gente, assim, a preocupação com o nosso bem-estar, né? Eu acho que muitas empresas têm isso e cada vez mais as empresas estão notando que isso impacta diretamente na qualidade do que ela está fazendo. Então, se a pessoa está bem, se o colaborador está bem, ele tem propósito em fazer aquilo, em participar, mais ganho a empresa tem, né, com isso. Então, é bem, bem bacana. Muito bom, Uma Lu. coisa Obrigada pela que contribuição. Ui, desculpa, Luiz. Uma coisa que só para colocar, a gente nunca falou da parte internacional. Então, assim, nossos times têm contato direto com bostes no mundo inteiro. Então, essa troca é muito significante. Então, a gente hoje conversa com os times dos Estados Unidos, Alemanha, entre outros lugares. E tem muito a migração de algumas pessoas para outras localidades da Bosch pelo mundo, para trabalhar, para aprender, depois trazer o conhecimento, compartilhar com outros do time e assim por diante. Então, assim, nós estamos numa multinacional, né? O Marcelo pode falar bem, também vive esse cenário, e é bem gratificante isso. Acho que tem uma troca absurda de conhecimento, de cultura, né? Acho bem legal. Bom, Luiz, vou esse ler ponto. aqui. Ai, desculpa, Marcelo. Rapidinho, comentário rápido. Claro. Esse ponto da cultura, né, de você ter contato com outras culturas dentro da Bosch é fantástico. Eu vou trazer um comentário rápido aqui. Sábado eu voltei dos Estados Unidos para visitar o centro de IA da Bosch no Vale do Silício. Eu estou trabalhando com o pessoal de lá já há 1 ano e rolou um workshop lá, né? Então eu e mais uma pessoa daqui do Brasil, a gente esteve lá, conhecemos as pessoas da Índia, da Polônia, dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha. Então, assim, gente, a multiculturalidade é muito grande dentro da Bosch. E é muito gostoso trabalhar nesse tipo de ambiente, como o próprio Luiz comentou. Bacana, isso é gratificante. Respondendo você, Vinícius, assim, Luiz, posso primeiro,
Posso só Pode? ler a pergunta para ficar Pode sim. registrada para o YouTube? Porque não Ai, aparece desculpa, chat. Imagina! eu fui respondendo e nem li as perguntas. Não, que daí eu vou ler, que daí quem estiver assistindo depois consegue saber o que o Vinícius perguntou. O Vinícius perguntou: este ano vou me formar como técnico de TI. Em minha turma, a maior dúvida que surge dos alunos é de qual área focar para começar a carreira profissional na área. Agora, com Legal. você, Luiz. Bom, assim, primeiro você tem que fazer o que gosta, né? Se você é um cara que gosta de programar, você gosta de fazer isso, codificar, cara, foca nisso. Pega a linguagem que você mais gosta, lógico, alguma que tem mais oportunidade de trabalho para você iniciar, né? Ah, sei lá, se, por exemplo, tô vendo muitas vagas em .NET, aprende .NET. Muitas vagas em Java, aprende Java. Muitas vagas em Python, cara, aprende Python porque isso é uma coisa que você gosta. Ou não gosto muito de desenvolver, mas eu gosto de toda a parte de criação, design thinking, a própria gestão do ágil, coordenar os times, olhar aqueles problemas, tentar resolver, cara, coordenação de projeto. Vai aprender ágil, vai aprender a ser PO de projeto, vai para essa área, é o que você gosta. A gente tem que se divertir com o que faz, né? A gente tem que estar feliz. Acho que isso é o principal do que a gente está desenvolvendo, né? A gente está construindo coisa bacana, né? Lógico, nem tudo sempre são flores, tem a parte chata, né? Porque afinal é trabalho, né? Se não fosse trabalho, ia ter o nome que é diversão, né? Então, assim, tudo tem os seus pontos, mas ele tem que no todo ser bacana, né? Às vezes a gente vai escrever um Word, vai fazer um documento, vai ver um monte de regra que não é tão legal, você não tá ali codificando, mas enfim, depois quando você entra, cai naquele mundo, você se envolve e aquilo você gosta de fazer, é prazeroso. Acho que siga o que você mais gosta. Se você gosta de dados, vai para a parte de dados. Gosta de estatística? Vai para IA, vai para machine learning, vai desbravar esse mundo que é bacana. Então, oportunidade tem demais, gente. Tá? Bom, Luiz, realmente temos que lembrar que o trabalho, né, a gente vai ver mais do que amigo, mais do que família, às vezes mais do que o próprio cachorro. Se a gente não fizer uma coisa que a gente não gosta, vai ser difícil. O Ronaldo comentou, né, depois que vocês falaram, me encantei com a Bosch por esses motivos, uma empresa onde agrega muito aos funcionários e sua diversidade. Com certeza, Ronaldo. E ele também comentou que é do Amazonas e está muito quente. Eu acho que aqui o Brasil inteiro estamos sofrendo hoje, hein? Mas o Legal. pessoal passou o soninho pós-almoço e começou a mandar as perguntas. Vamos lá. O Jesus mandou uma pergunta meio grandinha. Peraí, vou começar a ler aqui. Tenho 3 formações técnicas: eletrônica, eletricidade e instrumentação e controle. Atuo há mais de 15 anos na área industrial e na maior parte do tempo como programador de robôs industrial. Sou tecnólogo em administração de empresas e pós-graduado em engenharia de produção e gestão de projetos. Jesus, você gosta de estudar, isso aí. E 1,5 anos de experiência atuando como gestor. Nesse momento, estou migrando de carreira para ciências de dados em um curso de qualificação. Análise de dados na faculdade como segunda graduação recém-iniciada. Quero saber se aos 49 anos conseguirei entrar na Bosch, apesar da idade, e migrando para Portugal. Eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema nisso, tá, Jesus? Eu acho que, assim, a Bosch é uma empresa plural, né? Que tem assim, dos principais pontos dela é diversidade, pluralidade, né? Então, o fator de idade não é um empecilho. Aliás, você tem uma vasta de uma experiência. Se você gosta dessa parte de análise estatístico, investigar problemas referentes a dados, a estruturas de dados, achar respostas, temos vaga sim, sempre tem. Aliás, nós temos um centro de IA em Portugal gigantesco, que assim, já que você está migrando para lá, né, tem muita vaga lá. Procura Bosch Portugal, lá tem muita coisa mesmo. Oportunidade para todos esses meios. Ainda mais você com todo esse know-how de robôs, de produção, processo produtivo, cara, tem muita coisa a contribuir com o nosso mundo aqui. E isso não é um empecilho, não, pelo contrário, tá? Acho que idade, se você é mulher ou se você é uma pessoa que não é que gosta do mesmo sexo, ou enfim, isso não é nenhum empecilho, tá? Isso, diversidade é o que importa pra gente. A gente gosta de trabalhar com pessoas diferentes, pessoas que têm uma outra visão fora do padrão. Acho que isso é muito gratificante, porque isso traz
melhorias para a gente em termos de processo, revolução em termos de produto, isso só agrega, tá? Isso não é nenhum empecilho, não. Bem bacana. Muito bom. Até completando aqui, Luiz, gente, até os programas de estágio, tá? Não tem limite de idade, só porque é estágio, completando lá os requisitos de estar cursando o curso, ter o tempo de graduação necessário, localidade, pode se candidatar. Não existe isso de idade limite, nem nada, tá? Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Também, se alguém quiser levantar a mão, estou vendo aqui que o Luiz Eduardo está com a câmera aberta. Muito obrigada por participar. Luiz Eduardo, se também quiser aí mandar uma perguntinha. Acho que é isso por hoje. Só acompanhando mesmo, galera. Só Valeu. acompanhando. Obrigada aí por fazer companhia pra gente. Câmera ligada. Gente, eu acho que as perguntas acabaram. Também está aqui dando o nosso tempo. Queria agradecer muito a presença de todos, tá? Reforçando o que a gente falou aqui no começo da conversa, esse vídeo estará no YouTube, quem quiser acompanhar novamente, quem pegou pela metade, vai lá no YouTube Bosch Brasil, que você vai encontrar, provavelmente essa semana ou na próxima semana, tá? Fiquem de olho no e-mail de vocês para receber certificado de participação, para também daí falar se você quer participar da visitação, que vai ter na planta de Curitiba e Campinas. Quero agradecer aqui nossa intérprete de Libras. Tem só mais uma perguntinha, tá? Apareceu mais uma pergunta? Desculpa. Tem da Denise, tá? Ela pergunta assim, desculpa, aproveitando, Denise. como é a questão de equidade de gênero? Muitas ou poucas mulheres no momento na Bosch. Nós temos muitas mulheres, tá, Denise? Muitas mesmo. Mas não a quantidade que a gente gostaria, né? Eu, por exemplo, na minha área, eu tenho hoje umas 5 mulheres. No time de desenvolvimento, eu tenho 2 mulheres e uns 18 homens. Assim, e é uma coisa muito doida, porque a gente sempre procura, né, dar oportunidade justamente por causa dessa equidade de gênero mesmo, né? Só que a gente não acha. Na verdade, a gente não acha ninguém. A gente tá sem um problema absurdo de pessoas para trabalhar, a gente não tem. Não acha pessoas. Não, as pessoas não têm o skill, às vezes, da vaga, né? No caso de estágio é um pouco mais fácil, porque a gente não é um estágio, né? Então você vai se desenvolver ao longo dele. Mas no caso que nós temos outras vagas, que, por exemplo, tem uma vaga que é uma vaga teoricamente simples, né? Precisa a pessoa ser uma pessoa pleno em .NET, C Sharp, Angular e SQL Server. Eu não recebo mulheres, assim, não tem. Quando eu vejo que aparece um currículo de mulher, eu fico mega feliz, porque você vê o público feminino. E tem algumas comunidades que é Python for Girls, .NET for Girls, enfim, tem alguma coisa, várias nesse sentido, bem bacana e todas muito bem empregadas, né? Difícil a gente conseguir tirar uma para vir para cá. Então a gente tem essa dificuldade hoje, até nos próprios times, nas salas de aula da faculdade, a gente, sei lá, tem 80%, 70% homem e 30%, né? Eu não entendo por que as meninas se interessam pouco, né, por essa área. E, enfim, é um questionamento, assim, que eu não sei responder, né? Mas, enfim, a gente tem isso, a gente procura mulheres para trabalhar nos times, super bem-vindo, mas a gente não acha hoje, tá difícil achar qualquer um, né? Isso mesmo, Luiz. Existe um déficit muito grande, né, de Sim. profissionais de tecnologia no mercado, não só no Brasil, como globalmente. Mas Denise falou aqui, me chama para estagiar que eu vou dia 15, então reforçando, abre as inscrições para estágio, tá? Por favor. Luiz, não sei se vai ter estagiário Eu novo vou. entrando nessa. Vai ter? Eu tô com Legal. vaga lá. Luiz, vai ter vaga, então, essa próxima leva. Não deixem de se inscrever, tá bom? Vocês vão achar lá no bosch.com.br carreiras. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Vou passar aqui a palavra para o Marcelo e para o Luiz. Muito obrigada, pessoal. Legal. Queria agradecer a todos pela participação, pelas perguntas. Espero vê-los nos nossos programas de estágio, ou como funcionários Bosch, ou
como colegas Bosch em qualquer outra localidade do mundo. Espero ter ajudado vocês com um pouco desse conhecimento e como vocês iniciarem nas carreiras, né, de forma mais simples, né, e ver que acho que todo mundo começa sofrendo mesmo, não adianta, e a gente vai trabalhando e vai ganhando conhecimento, né, deixar meu muito obrigado a vocês, né, e a gente como Bosch fica bem feliz em ter vocês aqui nos prestigiando. Marcelo, contigo. Valeu, Luiz. Faço das suas palavras as minhas também. É uma oportunidade muito bacana de estar aqui com vocês, essa troca, passando um pouquinho da nossa experiência, né? É um conteúdo sempre muito bacana, mostrando um pouquinho da Bosch, o que a Bosch tem em termos de tecnologia, né? E, gente, estamos disponíveis, né, para ficar conectados aí com vocês no LinkedIn, nas mídias sociais. Podem me enviar mensagens, a gente costuma responder, tá? Pode demorar um pouquinho às vezes, mas a gente responde com dúvidas de carreira ou dúvidas mais técnicas, enfim, a gente está disposto aí para contribuir com o crescimento de vocês também, tá? E é isso, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Obrigadão. Obrigada, Valeu, gente. Lilian, Lucas.